Estamos ao vivo em mais um podcast Confabulando com Elisete, aqui diretamente do estúdio Move. E hoje estou recebendo, como sempre, né? Os convidados que vêm aqui são sempre sensacionais e a gente vai bater um papo sobre algo muito importante, principalmente que é sempre uma mulherada que entra. A mulherada é aqui assídua, muito a audiência. Ó, olha que livro lindo. Olha que trabalho, que capa. Coisa linda, né? Gostaram? Pois é, estou recebendo aqui a idealizadora do livro, a que escreveu, que tem uma história incrível, Cláudia Gueiros. Ela é uma esteticista, mas ela resolveu, como propósito, colocar nesse livro toda a sua história, não só de dor, mas de superação. E aí, talvez vá bater aí em você. Muito do que ela colocou aqui, a gente vai bater um papo sobre isso. Minha querida Cláudia Gueiros, muito bem-vinda! E aí, faça sua saudação inicial, dê seu boa tarde, se apresente aí pro pessoal. Então, boa tarde. Como a Elisete falou, né, eu sou esteticista no ramo há 19 anos praticamente. Me chamo Cláudia Gueiros e hoje eu atuo também como biomédica. E Deus me deu esse propósito, além de trabalhar com beleza, trabalhar com mulheres, né, tratando do externo, eu hoje tenho essa oportunidade de tratar da parte interna também, através da mentoria, através do livro, que é o meu terceiro livro, que eu venho alcançando vidas com esse propósito e complementando o meu trabalho de estética, né? Que é um trabalho mesmo de dentro para fora. Maravilhoso. O tema é aflorar a coragem de se revelar. Por que esse tema? Você que escolheu? Eu que escolhi. Qual o motivo? Então, a coragem de se revelar, ele veio antes do aflorar. E aí foi um processo, né? De como que a gente faria, né? Como que eu poderia agregar os dois nomes. Por que o aflorar? Porque ele desperta nas mulheres o que despertou em mim, que foi você ter coragem de mostrar verdadeiramente quem você é, de você se revelar sem nenhum medo, de você se revelar sem medo de julgamento. Quando nós nos revelamos, a gente mostra a nossa essência. E hoje se fala muito de autoestima, eu trabalho com muita autoestima há muitos anos, e as pessoas se preocupam tanto com a parte interna, quanto por dentro tem muito a ser tratado. E o revelar é isso, é você mostrar a sua essência, é você mostrar que veio, é você, de fato, ser verdadeira com você mesmo. E as coisas elas vão fluindo. E a coragem, porque eu revelei coisas ali que nunca ninguém ouviu falar, minha família, minha mãe, meus irmãos, mas que eu pensei em um determinado ponto, né? Isso não pode ser guardado só para mim. Eu já tinha sido usado para levar testemunhos na igreja e, através do testemunho, muitas mulheres eram edificadas e Deus foi falando cada vez mais no meu coração que a minha história não podia ficar guardada. E aí eu falei, por que não botar no meu livro? O livro já estava sendo um processo de anos escrito e eu decidi colocar outras coisas no livro e aí veio esse tema, coragem. Porque poderia ter julgamento ao quem lê. Ah, Cláudia, por que você falou isso? Mas quando você aflora, quando você floresce, quando você desperta, você não tem mais essa preocupação com o que vão falar, mas sim entregar o propósito que está nas suas mãos, né? Maravilhoso. Não ia fazer essa pergunta agora, mas como tu colocou algo que você poderia falar agora, que você trouxe no livro, e que você, a princípio, você nem pensava em colocar, mas ali você falou, vai fazer sentido para alguém. Sim. O que eu não pensava em colocar era sobre a maternidade, porque eu tenho um livro específico falando sobre a minha experiência na maternidade. Mas aí todo o contexto, do início ao fim, não tinha como não colocar. E foi no processo da maternidade que começou a ser gerada uma outra Cláudia. Foi depois do nascimento da Valentina que tudo começou a mudar. E aí eu coloco desde o início da minha idealização de ser mãe, desde os meus 30 anos até, de fato, a Valentina nascer. Maravilhoso. E aí, por isso que ela está aí tão bem. Minha querida Josélia Bantanda aqui, boa tarde, lindas, o pessoal está entrando, inclusive fique à vontade para se identificar e fazer pergunta. Cláudia, você trabalha com estética há muitos anos, você ouve muitas mulheres, acredito que tua clínica de estética acaba sendo um grande ali, espaço, né? Um divã. É um divã. As mulheres acabam se abrindo. O quanto você viu que, em muitos casos, não era só um problema de estética, era um bloqueio emocional? Então, acho que toda dor, ela vem com esse propósito. Quando eu me tornei esteticista, eu já tinha uma dor da autoestima. E eu nem sabia identificá-la. Identifiquei quando estudante. E aí, quando eu realmente comecei a trabalhar, eu lembrei do processo de aula. Eu lembro de uma frase que a professora falava assim, calma, vocês estão muito ansiosa, porque eu me formei primeiro pelo Politécnico Senac. E lá a gente estudou 6 meses de psicologia.
E aí ninguém entendia, né? Uma turma de 24 mulheres falava assim, professora, eu quero chegar na limpeza de pele, porque nós também achávamos o que a maioria acha, que a estética é resumida em pele, em cuidar do rosto ou redução de medida. E a professora, calma, você, antes de chegar no corpo, você tem que entender o porquê você vai tratar do corpo daquela mulher. E foi exatamente assim, quando eu comecei na prática, as dores vinham muito semelhantes à minha. Por exemplo, você deixa de tirar uma foto, você deixa de ir uma reunião muito importante, como hoje, esse momento que nós estamos vivendo aqui. Eu acredito que algumas mulheres neguem o convite, dando desculpas, quando, na verdade, está preocupada. Será que eu tenho uma boa imagem para passar? Como é que eu vou me apresentar? Ou será que eu tenho uma roupa? E as pessoas, elas se sabotam por uma questão externa. Só que se eu tenho um propósito de trazer uma história que vai transformar a vida, por que eu vou deixar uma vergonha de uma vestimenta ou uma aparência do meu cabelo interferir nisso? Então, claro, eu elevo sim a autoestima, eu estimulo que as mulheres se cuidem, porém, o propósito é dela se conhecer por dentro. E aí eu lembro que quando eu era muito jovem, eu tinha melasma. E o meu melasma era muito gritante. Todo mundo achava que eu era assim, muito morena, porque minha pele era muito marrom mesmo. Era poucas áreas que eram brancas, de muito sol. Muitos não sabem, mas eu também falo um pouco no livro de quando eu comecei a trabalhar muito pequena, ainda com 9 anos. Trabalhei muito tempo no sol e adquiri o melasma com o tempo. Não tínhamos protetor solar, né? Não tínhamos orientação. E muito mal quando a gente ia na praia, de ver se botar um boné, ainda passava urucum na bochecha. E aí bronzeava aquela bochecha para ficar rosada. E aí quando o melasma veio em mim, veio com muita agressividade. Eu também comecei a tomar anticoncepcional muito jovem, por ter se casar muito jovem. Então aquilo agravou. E eu tinha muita vergonha quando estava em reuniões, quando tinha que fazer foto. E eu lembro como se fosse hoje, no primeiro dia de aula no Senac, a minha turma de mulheres Zona Sul, do meia para cima, tudo assim, bonequinhas, pele de princesa. E aquilo me deu um susto, Lisete. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Como que eu vou cuidar da pele de alguém se eu não cuido da minha? Só que aquele choque não me mostrou na hora que eu poderia melhorar e cuidar da minha pele. Não, me mostrou que ali não era o meu lugar. Fala, Cláudia, aqui não é para você. E eu lembro que eu saía muito emocionada, segurando as lágrimas, fui na direção e falei que eu queria trancar a matrícula. Parecia uma prova assim, de palco, ao vivo, eu fiquei extremamente nervosa. E a diretora, muito maravilhosa, Letícia, ela percebeu na hora que era uma questão de autoestima. E ela me chamou no canto da direção e nós conversamos por mais de 1 hora. E ela é branquinha, como se fosse uma Branca de Neve. E ela falou, você acredita que eu tenho melasma? Aí eu sequei a lágrima, como assim? Aí ela, eu vou te mostrar umas fotos. E ela me mostrou a história dela, de quando ela tinha, de como ela tratou e aonde ela estava naquele momento. E se a minha pele está assim, a sua vai ficar. Só que aquele bloqueio da vergonha era como se eu fosse menor que as minhas amigas, era como se eu não tivesse o direito de estar ali e pior, como se eu não tivesse o direito de cuidar de outras pessoas. E aí foi ela, com sabedoria, me deu conselhos, que eu voltei para a sala de aula, segui em frente, terminei meu TCC fazendo sobre protetor solar, dizendo a importância de cuidar da pele, que é muito mais que saúde, né? Aliás, é muito mais saúde do que estética. E dali eu vi que a minha dor era de outras. E chegava muitas mulheres no início dos anos, né, que eu comecei a atender, com melasma. Mas não foi rápido. A minha pele demorou um processo de 3 anos para ficar legal. E eu ouvi mais de 5 vezes, assim, as pessoas na minha mesa fazendo tratamento, quando ia fazer o orçamento, né, olhava e a pessoa aponta, né? Mas, Cláudia, você que vai cuidar de mim? Aí eu falava que sim, né? Mas por que você não faz esse tratamento na sua pele? Eu já tinha que ter aquela psicologia da primeira aula, do primeiro módulo, para poder explicar que não era rápido e que ali eu não tinha aquilo por uma questão de falta de cuidado. E hoje eu explico, o melasma ele é uma doença, é uma disfunção da célula de melanócito. E até a pessoa entender, foi doído para mim. E aí eu cheguei, dali foi só um primeiro passo. Aí eu fui para a acne, fui para a questão mesmo de autoestima, e todas as mulheres deitavam com muita dor, Elisete, muita dor mesmo. Por exemplo, mulher distraída, mulheres lindas, mas deitava ali se sentindo muito diminuída. E aí eu tinha base de estudo e vivência, né? De uma vai trazendo experiência para outra, e relatava, e quando aquelas mulheres levantavam, elas passaram a confiar em mim. Mulheres choravam porque é um divã, e eu era muito jovem ainda, eu nem achava que eu tinha aquela capacidade, porque a gente não está achando que vai realmente seguir um protocolo, mas é propósito, não é você, não é estudo, é Deus. Deus já me colocou ali porque ele tinha toda uma história a partir dali para mim, e eu fui sendo usada, e eu tinha toda uma bagagem que no livro eu conto, da minha infância, da minha adolescência, que eu só fui colocar em prática quando as mulheres deitavam na minha maca. E aí eu fui cuidando dessas mulheres. Muitas são clientes até hoje, já são
tratada por mim por 17, 18 anos, 15 anos, e elas falam mesmo, né, para todo mundo ouvir que se não fosse a Cláudia eu não estaria aqui, se não fosse a Cláudia hoje eu não me vestia assim. Já fui até convidada para consultoria, porque eu ensinava ela a se vestir, mas eu nem entendia nada de moda. Era uma questão de você perceber o outro, de você querer ver o outro melhor. Enquanto eu fazia todo esse trabalho psicológico, as minhas mãos estavam atuando. Eu não parava para falar, eu ia trabalhando, trabalhando. E até hoje eu vivo isso, graças a Deus, depois de quase 20 anos de trabalho, as clientes se olham. Eu tinha que ter o hábito de ter uma câmera ao vivo, assim, gravando a reação do espelho. É algo incrível, elas se olham, elas ficam apaixonadas. E eu vejo que Deus foi tratando. E é ali que eu resgatei a minha autoestima. Quando eu me tornei uma mulher com autoestima, eu já atuava há mais de 4 anos na estética. No início eu só disfarçava, mas real, eu descobri quem é a Cláudia, o valor que ela tinha. E lógico, cuidei da aparência, cuidei da pele, cuidei do cabelo, mas era muito além. Era muito além. Aí eu não parei mais, né? Eu ficaria horas falando só da minha experiência de estética. E a fala tá maravilhosa. Sou minha querida Kelly Bernardi na área, falando a maternidade é um campo fértil, uma escola de vida nossa e das crianças. É verdade. Aí tá falando sobre a tua fala aí, verdade. Não há beleza que sustente uma autoestima baixa. Não existe mesmo. Meu querido Gustavo na área. Quando você começa a escrever, você tem que revisitar memórias, né? Por mais que você ali tá pronta para aquilo, você decidiu. Sim. É uma coragem de colocar a escrita. Ela mexe muito com o nosso interno, né? Emocional. Como é que foi para você essa viagem ao passado? Foi algo assim que impactou minha vida. Eu há anos fiz terapia, passei por psicanálise, e aí eu achava que realmente eu estava totalmente curada. E eu lembro que eu fiz uma consultoria com uma jornalista, que está o nome dela no livro, da qual ela revisou, me orientou como seguir. E ela me fez uma pergunta: você está preparada? Porque eu já vivi uma experiência que a autora começou a trabalhar no livro e ela teve surtos psicológicos. E eu falei, não, tudo que eu vivi aqui eu já estou curada e eu posso falar. E de fato fui conduzindo com muita sabedoria, mas nesse processo de revisão, as dores foram surgindo. Eu vi que tinha coisas ali que eu ainda não tinha tratado o suficiente. E até para chegar nesse nome, eu queria, e eu tinha necessidade de fazer alguns relatos muito sérios, e eu tinha que ter aprovações. E aí eu fui buscar meus irmãos e minha mãe, na época viva, né? E aí fiz uma reunião com ela, da qual até relatei esse dia no livro também, e onde eu pedi autorização. Mãe, é uma história muito forte, é uma história que envolve família, envolve a senhora. A senhora me autoriza a eu colocar isso no livro? E a minha mãe não só me apoiou, né, como me orientou, e eu tinha uma irmã que me acompanhava, que era missionária da minha igreja. E ali eu achava que era só isso, e continuei o trabalho. Elisete, foi vindo memórias que eu nunca imaginei que ainda tinha. Eu passei por várias terapias, porque realmente eu me pegava assim no final das sessões de escrita ou de reunião para revisar, chorando muito, até porque o meu livro ele não era assim pequeno. O meu livro tinha mais de 300 páginas, ele ficou muito grande, e minha história é muito forte. E aí minha assistente, né, Eveline, falou assim: Cláudia, tu sabe, né, que ninguém vai ler esse livro. Aí eu ri. Falei, pior que eu sei. Ela, por que você sabe? Eu falei, tá pesado, né? Ela, tua história é muito pesada. As pessoas não vão ficar muito impactadas, muito comovidas. E sem contar que tá muito grande. Vamos resumir? Vamos tirar alguma coisa? Eu falei, mas como é que eu vou resumir relatos tão importantes? E foi nesse processo que eu fui vendo que eu passei por outra cura. Cada capítulo revisado, eu via que, tipo assim, não, isso eu não preciso colocar. Isso aqui já foi, porque não é só sobre falar sobre a dor. É você falar sobre o que a dor te levou, o que ela te transformou. E eu foquei nisso. Foquei em levar a transformação, mas eu tive um período, assim, de uns 3 meses, assim, de precisar voltar para a terapia. Hoje eu faço terapia, até porque toda hora eu estou sendo convidada para falar do livro. E, assim, eu tenho uma fama, né, que eu sou muito emotiva, choro com facilidade. E aí, para eu lidar com isso, às vezes não é nem pela dor, é só uma lembrança que me comove. E aí, as pessoas, por conhecer a história, falam assim, nossa, essa mulher está doída, ferida. E aí, eu fiquei muito tempo, aumentei o número de sessões nas terapias para poder estar firme. E hoje, tudo que é relatado, totalmente curado. Inclusive, abri um parênteses, eu tive 3 feedbacks muito fortes. E da minha tia, essa semana que passou agora, ela falou, ela começou a ler, que eu mandei para Campos. Ela, filha, eu comecei a ler, ela até fez um post, eu compartilhei. Eu comecei a ler quando cheguei da igreja no domingo. A tia dorme dorme cedo, minha tia. E são 2h40 da manhã, eu não consigo dormir. Eu não consigo parar de ler o seu livro. Como a tua história está mexendo comigo. E aí ela falou que tinha que falar, mandou um relato. Só que no dia seguinte eu fui acalmá-la, né? Acalmar o coração dela. E ela falou, filha,
eu não sei como você conseguiu lidar com tudo isso. Você me fez lembrar disso e disso. Ela trouxe relatos da infância, que nem ela sabia que tinha vivido. Então, assim, o livro, ele mexe com o seu interior. Ele mexe, assim, literalmente com as suas emoções. E não é só sobre mim, é sobre mulheres de uma forma geral. Então, se eu não tivesse pronta, eu não teria nem como falar dele para outras mulheres. Porque são dores que eu tenho certeza que 90% do meu público já viveu. Então, Deus, ele me preparou não só fisicamente, emocionalmente, para eu ter conduta, né, de falar sem abalar. Porque quando você lê de fato, você vai me dar o seu feedback também. Gente, eu vou começar já a ler hoje, tá? Já estou dizendo, porque eu coloquei lá, não tinha dado tempo. Entre elas, falou, obrigado, querida, Cristiana aí, ó, Florá, Cristiana maravilhosa, tá aí. Aí delas tá falando, aqui é a Jeane do Entre Elas. Qual é o nome do livro, por favor? Olha aí. Aflorar. A coragem... Dá? É pra cá? Dá? Então. A coragem de se revelar. E ela me deu, não tive tempo, mas eu quero dar uma olhada, que eu tô com uma série de livros lá para ler. Você falou bem. Como é que foi? Porque a Cláudia... como é que as pessoas que começaram a ler o livro, elas te davam feedback, além dessa tua tia, por quê? A gente te olha, essa mulher poderosa, Cláudia... Gente, a Cláudia chega... Eu, enquanto com a Cláudia na igreja, fico com vergonha, porque eu chego toda basicona, vem Cláudia, minha filha, toda, que parece que tá indo pro Copacabana Palace, de manhã no devocional. Como é que as pessoas... qual o feedback que elas te davam? Tipo assim, você passou isso, como é que você superou isso? Como é que você tá bem aqui? É assim, até muito forte os feedbacks, e a maioria das pessoas mandam mensagem, né? As pessoas sabem onde me achar. Elas me acham na clínica e elas vão pessoalmente. E 3 delas falaram assim, eu falei, amiga, não tá marcado? Aí, com braços abertos. Eu vim te dar um abraço. Eu precisava te dar um abraço. Menina, como você sofreu? Aí tem uma que falou assim, nossa, Cláudia, eu quero te pegar no colo. Ela é uma doutora, trabalha em vários plantões e ela parou para ir lá me dar um abraço, que ela leu em uma noite, ela leu quase metade do livro, num plantão, inclusive, ela postou foto num plantão. E ela falou, amiga, eu vim te abraçar, eu não estou conseguindo não te ver, eu precisava te ver. Então, assim, as pessoas, elas quebram essa, como é que fala? Esse estereótipo da Cláudia poderosíssima. Porque eu vim de um processo de amadurecimento desde criança, não só por começar a trabalhar nova, mas por ter dores, né? Por ter sofrido muitos tipos de abuso e ter conseguido superar aí com um sorriso. O que minha tia sempre fala, minha garganta está arranhando essa semana toda, peraí. Minha tia sempre fala, inclusive essa minha tia que deu testemunho, ela está aí no livro falando pós-prefácio. Porque ela fala, né? Sempre ela estava com um sorriso. Sempre ela via o lado bom da vida. Lá em casa, inclusive, eu tenho muito coisa com a Valentina, com meu esposo, porque se a gente vai num sítio, ele vê, mas lá é cheio de mosquito. Eu falo, nossa, mas lá a paisagem é linda. Aí se você fala assim, nossa, claro, vamos cancelar que hoje está chovendo, Elisete, mas é bom que hoje a gente bota um casaco, fica mais chique. Eu sempre tenho esse lado de ver o melhor da vida, o melhor das coisas. E quando eu coloco a minha história, eu também vejo o lado bom. Eu vejo como eu me tornei, porque eu passei o que eu passei. Os meus irmãos, quando eu contava história em reunião de família, meus irmãos mais novos, o Matheus, lá vem a sofrida. Porque é a história de sofrer. Não é história de sofrer, é experiência. Inclusive, eu brinco, nessa geração Nutella, se passasse metade do que os antigos passaram, eles seriam meninos jovens mais fortes, porque muitos acham a minha história sofrida. Mas quem ouve a história da sua tia, da minha mãe... Gente, o que era a infância no passado? Era uma infância muito dolorida. Quem era de interior, de roça. Então, a minha história não é nada. Mas se falando do emocional, de abuso, sim. Eu tive muitas dores, mas eu tive ensinamento com todas elas. E hoje eu sou quem eu sou por conta disso. E as pessoas quebram, porque ela vê assim, a Cláudia não nasceu em berço de ouro. A Cláudia, ela não é mandonoquinha. Outro dia eu fui participar de uma live e eu estava atrasada. Minha tia também estava atrasada. E eu fiquei fazendo as histórias, sabe? Porque eu não sou muito de internet. Eu fiquei fazendo. Eu filmei na cozinha, cozinhando. Aí alguém botou lá no comentário, tu cozinha? Aí eu botei, gente, sim, eu cozinho. Eu faço comida, inclusive sou uma boa cozinheira. Minha comida é muito gostosa. Mas eu não gosto, eu prefiro que façam por mim. Mas eu lavo, eu passo. E na história do livro eu conto tudo que eu sei, porque eu passei por um processo, né, de profissão mesmo. Eu trabalhei fazendo faxina. Eu trabalhei limpando a casa das pessoas, eu trabalhei sendo babá. Então, não sou até esse que você mesmo coloca, Cláudia, está sempre poderosa. Até muitos não sabem, né? Mas eu nem sou vaidosa de comprar roupa, eu não sou uma mulher que vive em shopping. Pelo contrário, minhas irmãs tiram sarro comigo. Tu ainda está com essa roupa?
Porque as minhas roupas são roupas de 10, 15 anos, eu uso tudo até acabar, eu vou usar essa blusa aqui com várias calças diferentes, com cabelo preso, com coque, cabelo solto, eu vou só mudar a forma que eu utilizo, porque realmente eu pratico o que eu coloco para minhas clientes, né? Que a vaidade, ela não pode tomar conta das nossas emoções. Quando você leva a sua vaidade, a sua vestimenta em prioridade, você esquece dos seus princípios, que o dinheiro que eu posso investir só em investimento, por exemplo, eu posso investir em propósito de um estudo, de um curso, eu posso abençoar numa oferta de missões, eu posso fazer um passeio com a minha filha. Então, assim, claro que quando você tem muito, você faz tudo junto. Mas eu não vim dessa família de facilidade financeira e ainda hoje eu não tenho. Eu tenho uma vida normal, decente, confortável, que todo ser humano tem que ter. Mas eu ainda não tenho uma vida onde eu quero chegar. Então, você também tem que saber segurar. Mas a gente sabe, como mulher, o óculos que combina com aquela blusa. Se igual você falou agora, meu cabelo tá bonito, eu não vou mexer. Então, é uma questão... Isso é autoestima. É você se olhar e saber que você se basta, independente se você vai repetir aquela blusa 10 vezes. Valentina fala muito, né? Mãe, você vai botar essa blusa de novo? Eu vou. Ela balança a cabeça. Filha, qual o problema? Ela, mãe, você é uma escritora. Morro de rir. Eu tô de tênis, né? E se ela me vê de tênis... Mãe, você vai de tênis? Eu falei, vou, filha. Mãe, você não pode andar de tênis, você é uma escritora. Porque até ela já tem a minha imagem, que eu tenho que estar no salto, que eu tenho que estar maquiada o tempo todo. E eu não ando assim o tempo todo, eu tento estar mais ou menos, mas é uma questão de se amar, de você se colocar, poxa, vou ficar melhor assim, né? Se a Elisete me tirar uma foto comigo, eu me sinto segura. Mas também eu me sinto segura do meu dia a dia, de tênis, camiseta, um escarpãozinho. É a essência, Elisete, a autoestima, essa beleza. Eu realmente acredito que é de dentro para fora. Claro, você vai aperfeiçoar com seus acessórios, mas você conhece muitas mulheres, você sabe disso. Tem mulheres que andam realmente muito arrumadas e que a gente não acha bonito assim, porque passa uma negatividade. Então, se a tua... Eu até falo uma frase, né, que se por dentro tá tudo bagunçado, por fora nada flui. Você tem que estar organizada por dentro, para do lado de fora também estar tudo organizado. E a beleza, ela é muito isso, ela é construída pelo seu interior. E aí você se empolga, né, para se arrumar, né, para ser uma mulher cuidada. É sobre isso. Gente, ela falou que ela bota um tênis, uma sandália simples e sai básica. É mole, né, fazer isso. Cláudia é mole fazer isso. Minha querida Vânia, caramba, pensei que eu fosse de outro mundo, pois sou assim também. Pois vejo sempre tudo com positividade. Eu também, para mim, tá tudo sempre bom. Dificilmente você vai me ver sair. Parabéns, Cláudia, por tanta segurança que passa por tantas mulheres que precisam desse gás. Aí, ó, a Giane tá falando, ó, eu sou muito desapegada às coisas. Eu acho que tenho que me sentir bem. Isso aí mesmo. A Cristiane tá querendo uma foto de nós duas juntos, vamos ter. Deixa eu te falar, em que momento virou a chave para você... pensando o seguinte, eu já falei, você teve que tocar, ir lá, revisitar o passado. Eu vi o ator Tonico Pereira falando assim, não tem como revisitar o passado sem chorar. Né? Eu vi ele dando uma entrevista sobre isso. Você teve que revisitar o passado, mas que momento você falou assim, não, vale a pena eu fazer esse sacrifício? Porque existe um propósito de eu ajudar tantas mulheres. Em que momento veio o livro, que eu acredito que o livro... Esse livro maravilhoso não veio porque eu quero escrever um livro. Você entendeu que tinham mulheres que precisavam ouvir o seguinte: dá para virar chave, dá para sair, dá para superar, dá para viver para além, independente do que foi o passado. Que momento que você sentiu isso? Então, o meu livro eu escrevo desde que eu tinha 23 anos, o Aflorar em si, né? Já tem outros livros que foram convites de 3 anos atrás. Mas era um livro que estava guardado em rabisco. Quando eu despertei mesmo, falei, cara, eu preciso levar isso para o mundo. Foi o momento mais desafiador da minha vida, foi quando eu tive o tumor na mão. Né? Eu tive o tumor no 4º dedo da mão esquerda, onde eu fiz uma amputação da primeira falange, e eu fiquei 2 anos em tratamento. E nesse processo do tumor, daquela dor intensa mesmo, onde eu nem falava, era lágrima e pensamentos, né? E orações. Você não tinha argumento, eu não saía da cama. Nesse processo, eu tinha certeza que o Senhor ele tinha algo para mim. Em um momento da minha vida eu achei que eu não ia nem sobreviver naquele processo do tumor, e eu achei também que eu não ia mais voltar a trabalhar com as mãos. E a minha tia, né, uma pastora, o nome dela é Cláudia também, que eu sempre cito aqui, ela me orava constantemente. E ela falava, né, a gente orava até Ezequiel 37, sobre o Vale dos Ossos Secos, e que Deus sim, ele podia refazer tudo aquilo que ele tinha para a minha vida. Só que acima de tudo, eu falei, eu não vou passar por isso em vão. Então, nesse processo do tumor, Elisete, várias chaves virou, como na minha vida pessoal e na minha vida profissional. E quando eu cheguei no livro, foi um convite que veio para mim. E eu falei, essa história ela não pode ficar só para mim.
Deus tem que me levar a algum lugar, porque senão eu não estaria aqui passando por tudo isso. E aí realmente eu resolvi começar a botar ele na escrita. Ele já estava, na verdade, praticamente na metade, mas eu resolvi que eu precisava colocar para o mundo. Até então, a minha ideia era escrever só para os meus filhos, né? Quando a Valentina nascesse, eu não sabia que ia ser a Valentina. Eu sabia que eu ia ter um livro que contasse a minha história. Mas eu nem desconfiava que o que Deus tinha para mim era muito maior. Por quê? Quando eu estava no leito de hospital, eu recebi um convite da editora, onde eu escrevi o primeiro livro, depois eu escrevi o segundo, enquanto o meu estava na metade. Aí, por que não? Quando eu recebi o convite, eu falei, é a chance de eu levar o meu livro. Eu achei que era isso. Mas não, ele tinha um título pronto, um tema, e eu tinha que escrever dentro do que ele tinha para mim. Só que eu não entendia desse mundo. Eu falei, cara, mas por onde que eu vou se ele não quer o que eu tenho? E eu entendi, né, depois de muitas conversas, as pessoas que estão aqui ao vivo e que me conhecem sabem que tudo eu vou para oração. Lá na clínica, esse convite chegou. Nesse dia eu estava dentro da clínica. Eu liguei imediatamente para minha tia Cláudia e falei, tia, fui convidada por uma editora para fazer isso, isso, isso. O que eu faço? Aí ela, vamos falar com Deus. Você ora, depois você me liga. Aí eu oro de joelho, eu ajoelhei lá na sala, orei, e quando eu levantei, eu liguei para minha tia. Eu falei, tia, eu já tenho a resposta. Ela, mas já? Ela até brincou. Falei, Deus falou comigo. Deus falou que isso aqui é apenas a porta de onde Ele quer me levar. E aí ela me deu uma palavra de bênção, conversamos por uns minutos, e a editora que tinha me convidado tinha me dado 15 minutos para dar um retorno, porque eu falei que eu não podia falar. Eu falei, como assim? Escreve um livro, toma um tema e assim, e a gente está sob pressão. E eu falei, não, calma, peraí. E aí, quando eu liguei para eles que eu topei, me deu um frio na barriga, eu falei, Senhor, é aqui a chave. Agora eu sei onde o Senhor quer me levar. Só que, claro, eu não sabia de detalhes, eu não sabia que eu ia passar por todo esse processo. Mas foi nesse processo de dor, do tumor, que eu falei, eu não estou aqui à toa. E aí foi quando eu entrei também na faculdade, eu estava na faculdade. E aí eu fui só desenvolvendo, e aí já passaram 3 anos e meio, e agora eu lancei o Aflorar. Mas primeiro veio 2 livros antes dele. Mas Deus, Ele usa meios, né, para te levar onde Ele quer, né? Foi te preparando, foi né? Me preparando. E foi te preparando mesmo. Ó, Josélia tá mandando boa tarde. Bianca falou, Cláudia, você é um instrumento de Deus para muitas. Espelho vivo, na verdade, é o César Carvalho. Falou, sou fã da Cláudia, acompanho seus trabalhos. Livro espetacular, realmente inspirador e comovente. Uma obra de arte nas mãos de Deus para a salvação e também direcionamento. Ó, ela falou que prazer, é a Vânia da Le Macarrone. Que grande prazer em ter tido um tempinho para ouvir tantas palavras de autoestima. Você lida com muitas mulheres. Você tem notado, percebido que as mulheres estão com a autoestima muito baixa? Não, sem identidade, sem reconhecer. Sim. E isso não tem nada a ver, porque eu lido com mulheres, às vezes, lindíssimas. Sim, e elas não conseguem se enxergar naquele lugar. Não, tem nada a ver com beleza. Hoje mesmo eu estava lendo um livro sobre isso. Hoje eu acho que a autoestima está mais abalada negativamente do que uns anos atrás. Porque o estereótipo, como é que fala? Eu enrolo a língua, eu falo isso. Estereótipo, né? Gente. O que acontece? A mídia, ela trouxe esses números gigantes de filtro. O filtro, ele muda o seu nariz, ele muda a sua boca, ele muda o seu cabelo. E as pessoas, elas não somente usam o filtro para aparecer melhor numa foto, porque é válido, você acabou de acordar, quer fazer, ele é um recurso. Só que as pessoas se comparam. E eu recebo mulheres assim, olha que eu não sou cirurgiã plástica, imagina os cirurgiões, que tiram um print e falam, Cláudia, você consegue me deixar assim? E aí eu venho conversar, porque eu lembro uma vez, que muita gente não sabe, mas eu vou contar, eu tenho uma cirurgia. Eu fiz por indicação de oftalmologista de pálpebra, blefaroplastia, antes da gravidez. Só que foi puramente indicação médica. E eu demorei me reconhecer meses depois, porque eu fiquei muito diferente. Depois a gente vai se acostumando. Só que na época eu gostei muito, eu voltei em seguida na cirurgiã e falei assim, doutora, eu quero mexer no meu nariz. E ela conversou muita coisa comigo e depois ela me deu um cartão. Aí eu falei, doutora, para que esse cartão? Comecei a rir. É lá que você tem que tratar do seu nariz. E era um cartão de psicóloga. Adorei, já gostei dela. E aí eu realmente cheguei na clínica revoltada. Falei com a Mel, a doutora mandou procurar um psicólogo. Como assim? Na época eu estava com dinheiro, achei que era só desmarcar a data. E a doutora foi sábia. Ela enxergou em mim o que eu não tinha enxergado. E é isso que eu enxergo nas mulheres. Aí eu trato delas de uma forma que eu tenho experiência. Falo, a mulher é linda, ela é perfeita. E quanto mais bonita, mais autoestima abalada ela tem. Porque as bonitas, ela quer estar num nível de perfeição. Ela se compara com quem é mais bonita do que elas. E essa comparação deixa elas sem identidade.
E aí, voltando para esse filtro, elas querem mudar o nariz, elas mudam a boca, elas mudam os dentes, gente, botam... Tudo bem que nem os dentistas tratam, mas as lentes, elas são prejudiciais. O excesso de harmonização é prejudicial. Nós temos casos de pessoas famosas como Elza Soares, Michael Jackson, de pessoas que foram se transformando por conta de cirurgia e perde realmente a identidade. E essa identidade não é só física, não é só diante de um passaporte, diante de uma documentação. É a identidade de você se olhar no espelho e não se reconhecer. Eu tenho uma amiga muito próxima que fez uma cirurgia de nariz agora. Ela é perfeita. E ela, amiga, eu estou em crise, eu não estou me reconhecendo no espelho. Ela, por algum instante, ela se arrependeu. Só que no caso dela foi mudança sutil, mas ela já percebeu o cuidado que ela tem que ter. E as pessoas botam uma boca, né? Hoje eu sou biomédica, né? Já atuo nessa área, e essa é uma coisa que eu não me empolgo em fazer, mexer com o rosto das pessoas, porque elas precisam de cuidado realmente psicológico, Elisete. Igual você falou, não tem como você se revisitar sem chorar. E essas mulheres que procuram mexer muito com a aparência, elas nem querem se olhar e se enxergar. Elas preferem mudar para não lhe confrontar. Não se confrontam com a idade, porque a idade passa. Não confronta porque se tornou mãe e o corpo mudou. Elas não querem ter o confronto porque às vezes separou e acha que nenhum outro homem vai olhar para ela porque aquela imagem dela não está perfeita. Só que não é sobre isso. Quando nós nos conhecemos verdadeiramente, a gente se aceita. Esse amor próprio, ele não é banal quando a gente fala. Ele é real. O Senhor, ele diz, né? O nosso corpo é o templo do Senhor. Cuidar do nosso corpo é um mandamento. Então, se você cuida do que Deus te deu, não tem como você não amar. Então, se você não ama o que o Senhor Jesus te deu, você não tem como amar outra pessoa, você não tem como se cuidar para outra pessoa, porque vai ter falhas, as pessoas vão perder a noção. E hoje tem profissionais de cirurgia que, pelo dinheiro, eles mexem excessivamente nas pessoas. E aí, quando as pessoas voltam a se enxergar, já estão deformadas, fazem cirurgias para voltar a ter aquela aparência. Retiram prótese, tentam voltar ao nariz anterior, tentam tirar excesso de ácido hialurônico. Nossa, eu tenho amigos cirurgiões que as conversas você fica assustada com as mulheres que pagam para corrigir. E é muito pior, e não volta mais. Porque tem coisas que é retirada, cortada e jogada fora, pele, né? Então, assim, eu sempre trabalho com as clientes diante do espelho. Eu faço isso com a Valentina, minha filha. Boto no espelho, o que eu falo para ela serve para mim. Olha a mulher que você é. Olha por dentro. A Valentina até me vê me arrumando, ela me elogia muito, né? Ela fala, nossa, mãe, você tá gata. Aí eu falei, fala, tem mãe mais bonita do que eu? Filha, não tem, né? Mas não é que eu me comparo com outra mãe. É para ela saber o valor que a mãe tem. Quando ela chega chorando, que ela já sofreu bullying nessa idade. Minha filha, ano retrasado, tive problemas sérios com Valentina por questão de cabelo, Elisete. Olha o cabelo da Valentina, como é que é lindo. Porque uma menina da escola fazia muito bullying com ela porque o cabelo dela não era cacheado e Valentina chegava chorando. Eu tive que colocar ela diante do espelho, ler versículo bíblico, falar para ela, repetir. Eu sou princesa do Senhor. Eu sou herdeira de Deus. Eu sou a menina dos olhos do Senhor. Filha, com todos esses adjetivos perfeitos, você é feia. Se o Senhor falou que você é mais bonita, que você é mais preciosa que um rubi, quem vai falar que você é menor? E aí ela secava as lágrimas, e outro dia. E a psicóloga até falava, Cláudia, nem precisa trazer Valentina aqui. Mas assim, uma criança de 6 anos passou por isso. Ainda imagine nós mulheres. Mas é porque o mundo quer engolir. O mundo, ele quer mostrar para você que você não é melhor do que a Cláudia, porque a Cláudia, ela tem um cabelo de lado louro. Mas uma pessoa que quer usar um cabelo natural, tu sabe que mulheres que têm cabelo bom hoje não usam o próprio cabelo. São apliques. Eu falo que essa mulher, quando se desmonta, nem ela se reconhece. Outro dia eu postei, né? Respeito meninas quem tem, mas é só que uma brincadeira. Quem aí tá comigo? Quem não tem cabelo no cabelo, quem não tem unha na unha, quem não tem cílios nos cílios, porque tudo que Deus deu pra gente, a gente coloca outras camadas. E aí, quando você se desmonta, você não se reconhece. E eu acho isso muito ruim. Eu gosto de me olhar e me reconhecer. Essa semana eu fui confrontada nos stories. Eu fiz um vídeo e aí veio uma pessoa no direct. E aí falou assim, nossa, tá precisando de uma esteticista. Aí eu falei, ai, que bom que você acha, né? Você pode me indicar uma? Que ela veio no meu perfil de estética. Ela é porque você tá falando sobre beleza, mas você já viu seus olhos? E ela pontuou, né? Eu falei assim, sim, eu vi. Mas é pena que através do Instagram eu não consigo enxergar os seus. Porque nos meus olhos tem o amor de Jesus. E a idade, ela chega para todo mundo. Alguém já te falou que alguma esteticista ela para no tempo e ela não envelhece?
Aí ela, nossa, desculpa, foi só um alerta para você ficar atenta aos vídeos. Eu falei, não, muito obrigada pelo seu feedback. E ela saiu, não falou mais nada. Eu fiquei esperando, depois até dei um olá, e olá, tá aí ainda? E ela saiu, porque ela veio pontuar um defeito. Ela nem se ligou no que eu estava falando. Mas se eu não tivesse essa segurança que hoje eu tenho, ficaria chorando, não apareceria de novo. Nesse dia eu fiz 3 vídeos seguintes. E assim, isso não me abala, porque não é sobre o externo, é sobre o que está em mim. E as pessoas têm que aceitar o envelhecimento, Elisete. Elas têm que aceitar que cada um tem a sua beleza própria. Eu sou de família de negros, né? As minhas tias, minhas primas, eu falo, ai, queria ser você, o nariz perfeito, a pele perfeita. E não é sobre cor, não é sobre raça, não é sobre origem, somos de famílias pobres. Mas, assim, é sobre o cuidado. Eu reconheço uma beleza nela, ela acha minha prima gata e fica aquela troca de elogio. E são pessoas distintas, totalmente diferente. Então, se tivesse um padrão de beleza, eu não acharia minha prima tão linda. Quantas mulheres a gente tem, né? Lindas, famosas aí, americanas, como a gente fala muito da Beyoncé. E assim, é uma referência de beleza. E nos padrões, ela também é montada. Mas porque ela tem autoestima, ela faz que ela se mostra careca, sem um cabelo. Ela não fica só na mídia como ela mostra nos clipes. Por quê? Ela se valoriza. Então, quando qualquer ser humano, inclusive hoje os homens estão nessas, né? De se respeitar como eles são, eu acho que a beleza fica mais leve. E esse mundo que está tão cruel com as mulheres, principalmente, ele vai perder um pouco o mercado. Esse mercado está em alta, mas eu creio que daqui a alguns anos isso vai cair. Porque os consultórios de psicologia estão aumentando muito e é por não aceitação da própria imagem. E as mulheres estão tendo doenças, tendo que fazer cirurgia para corrigir intercorrência de excesso de cirurgia, excesso de aplicações de ácidos. Então, é um assunto assim, muito sério e que espero que essas jovens não vá nessa onda que a gente está agora né, em 2025, 2026, com esse excesso de mudança da própria imagem. Eu não sou a favor, eu não só tenho essa cirurgia que foi indicação médica, é genética, minha família toda tem, e eu não tenho cirurgia plástica, não tenho lipo, não tenho silicone, e todo mundo fala, Cláudia, vai fazer? Eu falei, não, mas por quê? Eu vou fazer, não está me incomodando. Né? Então, quando não é fazer pela moda, não é fazer porque eu lido com pós-operatório, eu faço mulheres operadas o tempo todo, drenagem linfática. E não é por isso que eu vou lá ser igual a elas, é cada um do seu jeito, tá bonito para você, mas para mim não fica, né? Então eu acho que é por aí, é você se aceitar como você é, entendeu? Maravilhoso. Primeiro que eu queria simplesmente a plenitude da Cláudia para responder a mulher que veio falar daquela maneira totalmente deselegante, antiética. Que plenitude para responder, né? Eu não sei não, hein? A Cristiane tá falando, ó... As pessoas falam, minha querida Renata, que maravilhosa essa busca incessante pela perfeição é assustadora e o preço é alto. Porque realmente não tem problema nenhum quem acha que, vou fazer um silicone, não é isso. Não é isso. Agora, o grande risco é e só por moda, e 2, perder o limite. Eu estava vendo a entrevista de médicos falando que as mulheres, tanto que eu vi a jovem lindíssima, ela não tinha mais nada para mexer e ela achou que ainda precisava mexer em mais alguma coisa e ali ela morreu. Pesquisas mostram que o maior índice de morte de centro cirúrgico, de cirurgia plástica, são mulheres que, na nossa visão, são perfeitas. Primeiro porque geralmente são lipoaspirações, né, que dá perfurações. Elas não têm teor de gordura, um percentual suficiente para lipar. E outras porque botam um silicone muito maior do que o corpo suporta. E aí vem as infecções e as consequências, né, que leva ao óbito. É muito triste. É verdade. Ó, a Cristiane tá falando, precisamos cuidar da mente, dos traumas, dos nossos fantasmas. Terapia é vida. A Vânia tá falando, é verdade. Quanta verdade. Por isso eu aceito super bem meus 51. Deus me permitiu assim. E eu, meus 58, minha querida? E eu? O que você fala? Sabe o que eu te perguntar? Você fala muito sobre crenças limitantes, né? As mulheres com muitas crenças. Quais as mais comuns que você escuta, que você percebe, que chegam até você? O mais comum que as pessoas falam é não sou capaz. Cláudia, eu não sou capaz. Por exemplo, na estética, né, as pessoas falam isso porque ela vai num lugar. E aí, se eu não colocar aquele tratamento que ela quer, então eu não vou. Ai, Cláudia, eu não tenho como lidar com isso. Quando eu falo das emoções, que lá eu converso, elas vão tratar da pele, mas elas falam sobre um casamento, sobre mãe, elas colocam o sentido que não consegue realizar aquilo porque ela não tem capacidade. E eu falo que isso, quando ela tem a consciência, eu levo para elas informação da crença, que é uma coisa que eu já vivi na minha vida. E assim, quando você quebra a crença, você descobre a consciência. Se você tem a consciência do erro, você resolve ele.
você resolve ele. Por quê? Quando você se dá desculpas, aí você não enxerga a solução. Mas quando você tem a consciência, você vai falar assim, não, então tá, então eu tenho isso, e para que eu preciso mudar? Como que eu posso fazer para mudar? E aí você vai buscar recursos, né? Se você não é capaz de entrar numa área que você deseja, vamos estudar para essa área. Se você deseja ser mãe e não é capaz, às vezes as pessoas têm medo. Eu tenho amigas que não são mãe, né, porque decidiu que não era capaz de lidar com esse mundo violento de hoje, botar uma criança no mundo. Então você procura um psicólogo. Ah, Cláudia, eu não sou capaz porque eu nunca engravidei sozinha. Já procura um geneticista? Já procura um especialista? Então, geralmente as pessoas elas nem buscam a solução. Elas acham, decidem e dão o ponto final. E aí a frustração ela vai crescendo. Então, quando você tem a consciência, você busca um profissional para aquela frustração sua, seja emocional ou física. Quando é de trabalho, uma faculdade, uma aperfeiçoação, um curso de especialização. E você vai se condicionar para aquela área. O meu exemplo, por exemplo, eu faço estética. Estética no Senac, você aprende tudo, né? Desde redução de medida, pós-operatório, acne. Só que eu sempre gostei muito de acne. E aí vinha muita gente para acne. Lá na sala que a gente atendia ao público no Senac, a professora passava para as meninas modelos que eu conseguia. Não, professora, eu não quero, porque eu não sou capaz. E a professora, não, tá todo mundo aprendendo, era igual alunas. Não, passa para a Cláudia. E as modelos me procuravam, ficava na fila. Era por número de maca. Eu quero a maca número tal, para ficar com a Cláudia. Quanto mais desafiador, mais eu queria. Eu tinha uma professora do meu lado, a Nelly, e eu vejo a Nelly até hoje e falo, Nelly, tudo que eu sou agradeço a você, ficava do meu lado. E eu pegava as acne mais graves, que são acne vulgar, acne nas costas, acne que nem médico coloca a mão. O médico dá Roacutan e proíbe o esteticista botar a mão. E eu colocava, falei, se tem profissional que pode cuidar desse paciente, liberar ele dessa dor, que a acne dói muito. E são homens, a maioria das vezes da acne vulgar. Dor da autoestima. Desculpa, tem que cortar. O que é acne vulgar? Vulgar são acne cistíticas, são acne que parece tumores. Não, rapidinho, para. A gente acha que vai melhorar, sentiu? O que é acne vulgar? São acne cistítica. Cara, fala português. Tá. É como se fosse pequenos tumores, né? Pequenos, tipo furúnculo. É tipo um furúnculo na pele, só que são inúmeros. E aí o paciente chega a ficar internado. E ele tem pacientes que vêm a óbito por acne. É um processo muito grande, inflamatório, que dá uma celulite, às vezes dá uma embolia, um coágulo e a pessoa vem a óbito. E que toma um antibiótico, toma um remédio muito forte e a dor não passa. E aí você realmente não pode colocar a mão. Tem que ser muito especialista, geralmente os dermatos são apropriados, mas eu sempre trabalhei em parceria com dermatos. E aí eu tinha muita segurança, desde a época que a professora me orientava. Como tratar o conforto daquele cliente, para chegar no nível que eu pudesse fazer aquele processo desinflamar. Só que aquele cliente vem cheio de dor emocional. Homens, né, jovens, geralmente de 15 aos 21 anos, que nunca olham para frente, só olha para baixo. Homens que nunca se reúnem com família. São meninos jovens que vivem, geralmente eles vivem no videogame. Eu já li uma pesquisa, que eu não vou lembrar agora o artigo, mas que mostrava que 90% dos rapazes que são viciados em videogame, eles têm complexo com a própria imagem. E 70% dessa complexidade é por acne. E aí, o que eu fiz, gente? Eu tenho uma irmã que hoje ela tem uma pele muito boa, mas ela tem sequelas, e ela teve essa acne um pouco, né, muito grave lá na adolescência. E quando eu me formei, que eu comecei a cuidar dela, graças a Deus eu consegui melhorar absurdamente a pele dela. Ela falou uma vez para mim, não sei se ela vai lembrar, mas ela falou, irmã, a culpa é sua, por que você não se formou antes? Porque o meu maior prazer foi ver ela sorrir, foi ver ela fazer uma foto, foi ver ela poder se olhar no espelho e cuidar da pele. E era uma questão genética, ninguém escolhe ter acne, ninguém escolhe ficar daquela forma, é uma questão de saúde. E aí, quando eu descobri que eu podia, eu fui me especializar para essa área. E aí, voltando à pergunta, minhas amigas falavam, como é que você consegue? Cláudia, mas a gente não aprendeu isso, porque eu estudando tudo sobre acne. Eu só queria comer artigo de acne, não tinha internet como hoje, eu ficava dentro de biblioteca. Eu tinha assinatura de revista, eu me especializava em tudo que era acne, eu comprava vários cursos de fim de semana para eu ser capaz de tratar da acne. Ou seja, eu era formada como minhas amigas, mas eu me apaixonei por essa área, eu fui me colocando à disposição de ler mais sobre o assunto. Então, a capacidade não foi a Cláudia, mas sim o que estudo me levou e a minha confiança de saber que eu podia mudar aquilo ali. E isso é para todas as crenças, Elisete. Quando a gente fala que não é capaz, que, por exemplo, num casamento, eu não aguento mais.
Eu não sou capaz de suportar essa agressão. Eu não sou capaz de suportar o jeito que ele me trata. É uma escolha. Tá, você não é capaz, mas vamos nos orientar com quem entende de casamento. Vamos ver se o erro só está em um, porque geralmente casamento é os dois. Ou só você fez. O que você pode fazer da sua parte para mudar? Eu tenho testemunho do meu casamento, não é segredo, já tenho vídeo no YouTube, já até te procurei uns anos atrás por isso. Porque, assim, no meu livro eu conto relatos muito fortes também sobre o meu relacionamento. E a minha falta de capacidade de entender aquilo me fazia me diminuir. Eu achava que, eu não era capaz de ser feliz, que eu não ia conseguir mudar a minha história, ou eu aceitava, ficava ali, ou eu tinha que separar. Mas eu casei para a vida toda, eu casei para ser feliz, eu casei para construir um lar, e como é que faz? Como que busca? Também, num relacionamento, você busca aperfeiçoamento. Eu, como uma mulher cristã, busquei conselhos em líderes religiosos baseado em experiência de casamento. Eu busquei conselho de quem tem anos de casada. Eu busquei ouvir programas de casais. Eu comprava livros de casais. Então, assim, às vezes não é conversar com a amiga, né? Ouvir a opinião, que geralmente é assim: você é muito bonita, ele não te merece. Cláudia, você é muito nova, está casada por quê? Você não tem que, na minha opinião, você não tem que buscar conselhos vazios. Você tem que buscar com base. E eu estou dando um exemplo do meu casamento, mas é na profissão, é no dia a dia. Se você se relacionar com pessoas que vai te acrescentar e você analisar, você se capacita em qualquer área. E eu falo muito de caminhar junto, né? A capacidade, eu acho que vem disso. Você não é capaz sozinho, então busca alguém que te ajude. Ou é por estudo, ou é por empurrão, ou é por uma indicação. Quantas empresas, grandes leads entram aí, são grandes formadores de opinião, mas teve alguém que indicou para ele estar lá em cima. Teve alguém que levou você no network e você faz isso. Eu mesma, né, já te procurei, Lisete, eu não sei fazer um pitch, como eu faço? Se eu não estudar, eu não vou fazer. Então, se eu só achar que eu não sou capaz, eu nunca vou fazer um pitch, eu não vou vender. Mas eu acho que a crença, ela mexe com o nosso ego. Se você não baixar o seu ego e você não procurar ajuda, você não supera, como é que fala? Você não se supera, porque você vai sempre achar, e a gente fala muito da beleza por conta de quê? O ego. Elisete, eu não vou fazer um vídeo porque eu não estou tão bonita. É uma professora que eu tive, ela falava assim: Cláudia, o ego de vocês são tão elevado, fala para a turma, que vocês acham mesmo que alguém vai olhar para o cabelo de vocês? O negócio é o teu conteúdo, é o que você vai falar. Mas nós não estamos interessados no que vão falar, estamos interessados no que vão ver a nossa imagem. Então, tudo volta para o ego. Então, a minha dica que eu sempre dou: visita o eu, abaixa o seu ego, busque conhecimento e você se capacita em qualquer área e aí você só segue. Entendeu? Acho que esse é o caminho. Maravilhosa. Pastora Sônia Nery está falando: minha esteticista, amo deitar naquela marca. E ela adorou. Eu falei: fala português. Lógico, o que é? Acne vulgar. Bom, ela vai agora. Acne cistítica. Mãe. Cistítica. Maravilhosa. A Cristiana falando: obrigado, minha amiga. E a Cristiana falando: somos mulheres 40 mais. Inclusive, vai ter um curso aí. Não, vou começar a anunciar a partir de segunda-feira. Ela falou que você cuidou do filho dela, adolescente, de forma maravilhosa. Olha a massoterapeuta Rita maravilhosa aí, ó. Boa tarde. Nossa, que maravilha. Subiu minha autoestima. Não, ela é maravilhosa. Você é muito pró-livros, pró-leitura, e você acha que, inclusive, a leitura é um caminho para transformação emocional. Fala um pouco sobre isso. Eu acho que o livro, ele é muito comparado, no meu ponto de vista, como mulheres que viajam, né? Eu não sou muito viajada, mas você, em nome de Jesus, mas o pouco que eu passei, a gente sempre agrega, né? Se você vai, por exemplo, em Petrópolis, você tem que ir em Petrópolis e você buscar pelo menos ali conhecer a história do Império, o que aconteceu, por que é uma cidade tão encantadora. Então, a viagem, ela traz informação e o livro, ele faz isso. O livro, primeiro, ele leva você para lugares muito longe, né? Seja um livro de uma amiga para a minha história, seja um livro de um escritor brasileiro famoso, que ele vai te trazer a cultura do Brasil, ou as grandes, né, referências de outros países. O que acontece? A leitura, ela faz você despertar em você curiosidade, ela leva você ao dinamismo de conhecer lugares e pessoas que você não conhece, e você vive a história. Quem gosta de ler é assim. Eu lembro quando eu aprendi a ler, eu lia livro de romance, nossa, parecia que eu era a própria menina do romance. Eu consigo, no livro, imaginar como se estivesse vendo um filme. O galã do livro, por exemplo, eu vejo os olhos do galã, já se viu assim, Elisete? Você vê o personagem. Então, eu acredito na leitura por isso, que você entra na história,
você se conecta com aquela história e você se transporta. Caraca, se ela conseguiu, eu também vou conseguir. Por que os livros de autoajuda faz tanto sucesso? Porque as pessoas colocam ali aquela expectativa, eu vou praticar e eu vou resolver. O História de Sucesso, né, o meu primeiro livro, ele tem uns exercícios. O exercício ele faz isso, você começa a praticar o que você idealizou na leitura. Então não é só a escrita, é você realmente se levar, se colocar naquela situação. Gente, a minha voz, eu tô um mês com a voz assim. Minha querida Patrícia, do Talentos da Pati, Márcia. Eu e Márcia, a gente está se encontrando direto, minha querida, da MB Fotos, querida Bianca Lúcio, lá de Tatiá, estamos subindo aí para Tatiá, hein? Minha querida, boa tarde. A Pati Delícia está falando, na leitura da Bíblia mesmo diária, ela falou que viaja. Nossa, é ótimo. Aí, como eu estava falando, então o livro ele tem isso para mim. Eu sou da época de biblioteca. Quando adolescente, eu pegava livro emprestado e tinha que devolver. E quando eu me formei no Senac, eu ficava muitas horas lá no curso esperando meu esposo me buscar. E eu não podia ficar parada. Lá tem uma biblioteca até hoje, né? E não tínhamos redes sociais. Então, qual era meu? Eu saía do curso quase 6 horas e eu ficava até a biblioteca fechar 9 horas, 9h30 da noite, lendo, enquanto o Adriano voltava do trabalho para me buscar. E aí eu fui tendo aquela dinâmica de sempre de ler. Quando acabou, eu fiz assinatura para ter aquele conteúdo da biblioteca do Senac, eu tenho na minha casa. Boa parte o Cupim até levou na clínica há pouco tempo, mas eu tenho mais de 50%. Eu tenho muitos livros, até postei algumas vezes, revistas, porque eu amo a leitura. Gente, hoje a gente tem a rede social, é muito bom. Só que a gente lê os títulos, a gente vê as imagens, a gente vê os reels, mas a leitura as pessoas não têm um hábito. E assim, a leitura não só ela te inspira, como ela te ensina. Sim. Quantas pessoas nunca frequentaram uma escola e é muito inteligente, são feras porque lê. A leitura bíblica, igual a Paty falou, a gente, quem conhece mesmo, quem gosta de se aprofundar na Bíblia, gente, você viaja no tempo, como eu falei, você consegue idealizar. Hoje eu gosto muito de falar com a Valentina, porque tem as escolas, não, as novelas bíblicas. E aí, quando tu vê uma novela, parece que você é a própria princesa ali naquela história. Que você lê, você visualiza, você se coloca. E eu ensino a Bíblia a Valentina dessa forma. Ela lê a Bíblia no devocional de manhã e depois ela vai para o devocional do YouTube, que ela consegue ver aquelas imagens. Mas por que ela entende as figuras? Porque ela já leu e já capta. E ela linka, ela pega o lápis de cor, vai pintar o versículo. Então, a leitura ela é isso, ela é transformadora. Ela é um portal para o conhecimento, ela é um portal para a cura. Tanto que a Bíblia, ela transforma, a Bíblia, ela cura, né? A Bíblia, ela ensina. Hoje está muito em alta a gente falar de coach, de mentores, mas quem foi o maior coach do mundo? Jesus. Quem foi o maior mentor? Jesus. Tudo que hoje os sábios sabem usar, né? Citar grandes nomes aí, por exemplo, o Paulo Vieira. Todos esses mestres que a gente segue, o que é que eles fazem? Base bíblica. Porque o grande coach, o grande mestre, Jesus, ele deu ensinamento. Então, se você quer ser alguém, se você quer aprender, se você quer falar melhor, gente, a Bíblia ela é o fundamento. E quem ama ler a Bíblia, claro, vai ler outras histórias, mas a leitura em si, para mim, ela é minha fonte de vida, Elisete, porque é uma terapia. Se eu não estou na sessão, eu vou ler. Quem não gosta de ler, eu apresentei muitas pessoas com podcast de livros, né? Tenho só os podcasts que as pessoas só fazem comentários sobre livros, que eu tenho loucura em ouvir, e tem também as pessoas que gravam audiobook. Uhum. São pessoas até desconhecidas, elas pegam o meu livro, ela vai gravar e ela vai colocar lá o link. E eu falo, gente, então se permite, bota um fone, bota um momento de descanso, uma sala aconchegante. E algumas que eu oriento, né, algumas mentoradas minhas, já pedem os nomes para comprar o livro. Eu faço um discurso, agora eu estou fazendo 2 pós. E aí você tem que ler livro para fazer prova. Aí eu estou fazendo agora um curso que a professora dá um livro por mês. Aí você, em 1000 tarefas, você tem que ler, porque senão você não conclui aquele curso, porque toda a turma vai ler e a dinâmica vai ser em cima daquele livro. Então, não tem para onde fugir. Todo lugar que você vai, a gente está na escola dominical, é leitura. Então, quem não gosta de ler, quebra essa crença. Uhum. Tenta se livrar dessa crença limitante, porque é um portal da felicidade. A leitura, para mim, ela significou libertação. Primeiro, eu lia só para distração. Às vezes, a gente lembra, diário, a gente gostava de escrever. Outras meninas eram muito românticas, ficavam lá lendo. E hoje a gente vive, hoje em dia tem tantos escritores, mas por que tem tanto livro? Porque, graças a Deus, estão aprendendo a ler de novo, né? Porque, sem leitura, eu acho que a gente não sabe nem do que fala, sabe?
Porque eu ouço o jornal, daqui a pouco eu esqueço tudo. E a leitura não, a leitura ela entranha na minha mente. Entranha, fica. Maravilhoso. Ó, a Márcia tá falando do MB Forte. Leitura é conhecimento. Bem-vinda, Enila, dando boa tarde. A Márcia também tá falando. Eu também viajo na leitura bíblica, parece que eu me transporto. A leitura, a gente se transforma. A gente tem. Olha, a gente ficaria aqui com ela, vou te falar, hein? Fala fácil, tem uma fala envolvente, gente, maravilhosa. Tirando cistítica. Deixa eu te falar. A estética, como é que foi a escolha pela estética? Foi muito pelo que você vivenciou ou não? Como é que se deu trabalhar com estética? Não, a estética, ela veio na minha vida assim, porque eu sabia que eu tinha que fazer algo para cuidar de pessoas, mas eu não fazia ideia. Eu perdi um emprego e aí eu decidi que eu não queria mais ser empregada. Eu precisava fazer algo. E eu falei assim com um tio meu, que é cabeleireiro, eu falei, tio, se eu fizer alguma coisa que eu possa ficar no salão, o senhor me dá essa oportunidade? Porque eu já havia trabalhado com ele como cabeleireira, né? Porque eu sou cabeleireira formada. E aí meu tio, vai fazer o quê? Eu falei, não sei. Aí eu fiquei pensando, pensei em podologia, pensei em estética. Mas aí quando eu pensei em estética, eu pensei, cara, o que você vai cuidar? Vai dar bem-estar e você não vai depender de ser contratada. Porque na época eu pensei em podóloga, mas as podólogas ainda precisavam muito ser contratada. Comecei de cabeleireira, tinha questão mesmo de salão. E a estética, eu logo vi que eu podia ir até as pessoas a domicílio cuidar. Eu queria algo que eu desse bem-estar e que eu não tivesse que ser contratada por alguém. O princípio só foi esse. O cuidado, a experiência que eu vivi foi no processo. Mas lá no curso eu fui descobrindo as questões de autoestima e durante a minha jornada eu fui me redescobrindo, me reconstruindo. Mas eu não tinha essa dimensão do que a estética faria na minha vida. E por isso que a gente fala com toda certeza, Elisete, quando Deus tem um propósito para a tua vida, Ele é muito perfeito. Quando eu até falei com o Felipe quando eu cheguei, né? Deus, Ele não faz nada que seja para o nosso mal. Quando a gente acha que a gente vai fazer algo assim, poxa, Senhor, eu queria tanto esse emprego, por que eu perdi? Né, a frase que eu falei para o Felipe, muitas vezes essa frase está nas minhas palestras, né? Como é que eu falei? As provações amargas são bênçãos disfarçadas. Muitas vezes, quando você pensa que alguma coisa é para o seu mal, é para o seu melhor. Se eu tivesse até hoje, eu trabalhava de administradora. Se eu tivesse até hoje numa área administrativa, dentro do escritório, eu não tinha vivido tanto processo lindo que eu vivi. E a estética, ela me levou no caminho de chegar em casas, de chegar em lares, em casamentos, em jovens. Eu cheguei dentro da alma das pessoas, sabe, Elisete? E assim, se ele não tivesse me arrancado do emprego, eu não teria, na zona do conforto, estava tudo muito bem ali. Eu não teria entrado nesse meio de cuidado. Mas a estética, ela veio para me dar liberdade. Eu queria algo que me desse liberdade. E hoje eu vivo, né? A prova que eu estou aqui hoje, meu espaço está aberto. Eu tenho uma agenda, de fato, meio complexa, mas, assim, está lá. Tem gente trabalhando enquanto eu estou aqui. E é pela autonomia. Mesmo se eu não tivesse um espaço, eu fazendo atendimento a domicílio, eu poderia não marcar cliente nesse horário e vir aqui. E quando eu era CLT, eu ficava muito presa, né? Mas eu trabalhei de várias outras coisas como autônoma. Mas a estética, ela veio impacto, né? E confrontando quem a Cláudia era. Você fala muito de vaidade, sobre mim, minha beleza. Muito obrigada, mas eu não era essa menina, não. Eu andava tipo um homenzinho. Eu andava só de bermuda, de camisa. Eu repetia muitas roupas por mês, porque eu nem tinha outras roupas. Minha mãe não podia me dar. E quando eu trabalhava, eu fui morar com o Adriano, eu tinha 15 anos. Então, eu tinha que ajudar no sustento da casa, no sustento, e não poderia comprar roupas. E eu andava com aquela mesma roupa e as pessoas falavam, por que você só anda com essa roupa? Por que você só anda com essa roupa? E eu, como eu sofri, né, uma palhinha do meu livro, eu sofri abuso sexual, então eu me escondia. Eu fui uma menina que botei corpo muito jovem, e assim, tive os seios muito grandes, aquilo chamava muita atenção, então eu tinha que botar roupas e roupas. Eu falo que era camadas e camadas de roupa para esconder. Então, uma coisa que eu não tinha era vaidade. Você não via essa Cláudia que você vê hoje. Isso foi uma construção mesmo de autoestima, por isso que eu falo tanto da autoestima, porque eu andava escondendo meu corpo, porque a culpa, eu achava que ninguém podia olhar, porque senão ia despertar algo ruim sobre mim. Então, eu me escondia. Algumas pessoas falavam que eu ia ser sapatão, que a Cláudia não sabe se vestir, e as pessoas julgam muito você quando você anda muito básica. E eu não estava nem aí, porque eu estava bem, porque eu estava me escondendo. Eu lembro que eu andava com uma franja, eu andava de cabeça baixa. Chegava em reuniões, as pessoas falavam, e aí, Cláudia, o que você tem para falar? Eu, não, nada. Aí eu era pior, né? Ser tímida é a pior coisa do mundo, que as pessoas falavam assim, tem boca que não fala. Gente, aquela menina ali não fala nada, vem, conversa com a gente. Quanto mais te chamo, mais você quer entrar num buraco.
eu achava que eu era tímida. E hoje eu descobri que não existe timidez. Existe pessoas mal resolvidas, existem pessoas com autoestima baixa, pessoas com traumas, pessoas que não têm o pertencimento, que não têm a permissão de estar em certos lugares. E até hoje eu ouço mulheres bem maduras, eu sou tímida. Essa palavra nem é do reino dos céus, né? Que a palavra do Senhor diz que os tímidos não entrarão no reino do céu. Eu falo, Senhor, glória a Deus que eu fui liberta, porque eu vou entrar, nem que eu tenho que empurrar o povo. Então, assim, essa imagem da Cláudia Gueiros, ela foi construída mesmo na vivência com as clientes da estética. Então, cada cliente, como a Sônia, que sempre fala, a Cris, né, falou ali do filho dela, eu fiz um atendimento do filho dela e depois eu tive uma reunião com a Cris. Ela pode falar aí que não é mentira, porque esse é meu atendimento. Eu não atendo você e depois, Elisete, tá tudo bem, muito obrigada. Eu faço toda uma avaliação e Deus, ele revela, o próprio cliente traz para mim muita informação e eu vou no pai, vou na mãe, vou na esposa. E quando é a própria cliente, eu cancelo a próxima para ter uma hora mais com aquela cliente. Eu preparo um café e aí nós sentamos e vamos conversar sobre aquilo que eu percebi. E nessa troca eu percebo a dor. Eu percebo que ele foi buscar não foi a acne. E no filho da Cris, por exemplo, eu percebi um monte de coisa por trás da acne. Tivemos uma conversa, como somos mulheres de oração, entramos em oração em propósito para tratar a acne. Então, não era só sobre cremes, é muito além. E se eu falar, eu aprendi isso no curso? Não. É Deus, Elisete. Eu coloco Deus em tudo que eu faço e é Ele que conduz. Quando as pessoas usam até o termo especialistas, né, me convidam para dar alguma aula nesse sentido, eu falo, gente, não é o curso, mas é a minha vivência, porque Deus me colocou nesse lugar. Então, quando eu virei para esteticista, eu já tinha esse propósito, porque eu achava que eu era tão apagada, tinha a pele tão feia, não sabia falar. Eu lembro que eu fui modelo do Senac muito tempo. O Senac fazia cursos online e passava na TV. E sempre a coordenadora mandava eu deitar. E eu era o patinho feio. Na minha mente, eu era o patinho feio da turma. Eu era a tímida, que me achava tímida, e eu era sempre a mesma aluna escolhida. E todo mundo... E as meninas vinham passar maquiagem. Eu falei, eu não quero maquiagem. Eu detestava maquiagem. Meu cabelo é enrolado, né? Todo mundo acha que meu cabelo é liso, mas meu cabelo é enrolado. Eu faço escova, mas eu não uso progressiva, essas coisas. E aí meu cabelo era muito cacheado. A professora falava, Cláudia, vem escovada que a gente vai gravar aula. Eu falei, professora, não, gosto dos meus cachos. E do meu jeitinho eu fui aparecendo, eu fui vendo o meu valor. Eu falei, é assim. É assim que eu sou, é assim que eu vou ser e é assim que eu estou indo. E a mudança é porque a vida muda, a gente tem que seguir conforme o barco anda, né? Maravilhoso! Gente, olha, a gente tem que encerrar, não tem como. Enila falando, sim, sou mãe atípica, estou ouvindo Deus falar sobre cuidar e ser cuidada e apresentada. Bianca falando, Deus é fiel, ele fecha as portas para abrir portas melhores. A consagrando presente, a Glaucia falando que já foi abusada. A Glaucia vai fazer podcast aqui também. Enila falando que lindo, a Glaucia também já foi abusada e hoje em dia conseguiu se curar dessa dor. A Márcia falando que também já foi molestada por uma pessoa muito próxima, sempre próxima. Sempre. Isso aí é estatística. Mas eu sou livre, pois só que ela não perdoou. Não é isso? Não perdoou. Aliás, só que ela já perdoou. Graças a Deus. Ô, minha querida Neinha Alcineia, a doutora Cláudia transmite muita calma. Menina, muita. Tinha que ver a resposta que ela deu pra uma mulher que foi super antiética. Olha só, o livro de Cláudia, onde a galera acha? O meu livro vocês acham diretamente comigo e no site que tem no link da bio. Ele acha na Wiclap, você acha na Amazon, mas clicando no meu Instagram, a Cláudia Gueiros... Cláudia Gueiros, arroba Cláudia Gueiros, autora, tem um link. Nesse link vai direto para o Wiclap ou compra direto também pelo direct, pelo WhatsApp. Eu entrego para todo o Brasil, mas a Wiclap manda direto também para todo o Brasil. Inclusive, eu tenho feito entregas até fora do Brasil, né? Posta no correio, vai para a França, vai para Portugal, mas vocês podem comprar pela Amazon também, onde ficar melhor para vocês. Maravilha, gente. Então o livro é esse, Aflorar a Coragem de Se Revelar. Foi um prazer conversar com a Cláudia. Cláudia, cara, que história. Olha que eu conheço ela há muito tempo, muita coisa que ela falou que eu nem imaginava, nem sabia. Vou ler o livro sim e depois vou dar o feedback para ela. Considerações finais aí, Cláudia. Fala, quer ler um pedacinho do livro para encerrar, não precisa, ou quer só falar, diga aí, fique à vontade. E a galera que tá aí, por favor, vai ter lá o arroba, vai ter as redes sociais dela lá, vai ter a rede social dela lá e vocês podem chamá-la no direct
para estreitar mais esse assunto aí, porque vale a pena, e para saber do livro, que eu, então, minha filha, já tô doida aqui. Hoje eu começo a ler. Fala aí. Benção. Então, eu não vou ler, né, um pouquinho não, mas eu vou falar para vocês que, assim, o Aflorar, ele é muito mais que um livro. Ele é um propósito, ele é um despertar. O Aflorar, ele é para você, mulher, que precisa destravar. Ele é para você, mulher, que precisa perdoar. Ele é para você, mulher, que precisa descobrir o que há de melhor dentro de você. Cada capítulo do Aflorar, ele fala de uma parte da minha vida, né? Eu estou com 47 anos e eu relato ele desde antes do meu ventre da minha mãe, né? Da história da minha mãe até os dias de hoje. Então, cada capítulo eu fiz questão de deixar uma vivência, um testemunho, onde você vai se identificar com algum capítulo. Então, se você conhece uma mulher que precisa se autoconhecer, que precisa despertar, que acha que ela não é mais capaz, você pode presentear. E se você quiser, né, descobrir em você mesmo algo tipo assim, será que eu posso melhorar nisso? Eu tenho certeza, porque esse livro ele não é uma Bíblia, mas ele é Deus que me colocou nesse propósito, Deus que fez eu escrever, e se não fosse Deus, ele não estaria nas minhas mãos, porque aqui é testemunho, aqui é histórias reais, não tem técnica, não tem... Falo de aprendizado, eu falo de experiências vividas, é vida real, é experiências e relatos de parte da minha vida, o qual Deus me revelou através da fé, que é possível sair de todas as situações. Então, a coragem de se revelar é para você que quer e deseja melhorar. E precisa, né? Porque todos nós precisamos melhorar a cada dia. Então, a Aflorar fala sobre isso. Maravilhoso! Gente, sensacional, de verdade mesmo. Parabéns pelo teu trabalho. Acredito que o livro tem que ser mais divulgado. Viu quantas mulheres ali se identificaram com a tua história? E fora, como você falou mesmo, a gente fica claro que é um propósito, é uma missão propósito mesmo que Deus colocou. Gente, sensacional, gostaram? Se gostaram, ó, galera que entrou pela primeira vez, por favor, hein? Se inscreva aí no canal. Felipe, muito obrigado. Cláudia, sensacional. Fala o quê, cara? Tô corrigindo. Repete o Instagram dela. Fala aí, Cláudia. Tem Cláudia Gueiros Estética, é o meu perfil principal de esteticista. E eu tenho um perfil que é para divulgar o livro, que é Cláudia Gueiros Autora. Lá eu falo sobre as palestras, sobre o livro. Mas Cláudia Gueiros Estética todo mundo acha, gente. Eu tô com jaleco preto, segue lá, que lá você acha a autora lá no meio. Cláudia Gueiros Estética ou Cláudia Gueiros Autora. Não tem como errar, tá bom? Abraço e até a próxima!